Nova espécie de formiga parasita é descoberta na Unesp de Rio Claro. O inseto evoluiu a partir de uma outra espécie de formiga da mesma comunidade. De acordo com o professor Maurício Bach Júnior, é raro encontrar esse mecanismo, porque a maioria das espécies surge a partir do isolamento geográfico de um grupo. Segundo o pesquisador, a nova espécie, chamada de Mycocephalus castrator, se alimenta da produção das formigas hospedeiras. Além disso, as hospedeiras passam a gerar descendentes estéreis que trabalham para a parasita. Também participaram do estudo pesquisadores das universidades de Harvard, de Worcester e do Museu de História Natural de Smithsonian Institution. Outras informações no site www.unesp.br. Fabiana Manfrim para o Minuto Unesp. Pessoal, aqui a gente está mostrando mais um serviço executado pela detetizadora atuante. Isso é uma barata que estava na rede de esgoto, ela saiu. Minutos depois, a quantidade de formigas se alimentando dessa barata. Isso consiste em as formigas andarem em seus alimentos. Então por isso que você tem que fazer um controle de barata de esgotos, formigas doceiras e formigas de jardins, porque essa formiga está se alimentando de uma barata que estava no esgoto. Isso pode trazer doença para as pessoas no bem-estar. Obrigado. A ciência colocou as baratas na ordem Blattaria. Na maioria das vezes, este inseto tem a forma de um ovo achatado. Sua cabeça é triangular, que se move facilmente por estar presa a um pescoço membranoso e extensível, além de estar protegida por uma estrutura chamada de pronoto, que tem a função de um verdadeiro escudo. Seu aparelho bucal é mastigador, dotado de fortes mandíbulas. Elas têm 2 pares de asas, que em algumas espécies é usado ativamente, e 3 pares de pernas, normalmente providas de espinhos. Essas pernas são chamadas de cursoriais, ou seja, adaptadas para correr. Algumas espécies estão entre os insetos mais velozes conhecidos. Mesmo assim, ainda são alvo de outros insetos ainda mais velozes, como o besouro-tigre. Elas copulam para se reproduzir. Mas em algumas espécies, a reprodução pode se dar sem a necessidade da cópula. Elas nascem de ovos, agrupados em uma estrutura chamada de ooteca. Em algumas espécies, a ooteca fica retida até o nascimento das ninfas. Já em outras, ela é depositada em locais protegidos. A ooteca é uma estrutura desenvolvida para proteger os ovos. Ela pode abrigar até 50 ovos para algumas espécies. As ninfas são as formas jovens das baratas, que têm as mesmas características dos adultos, porém sem os órgãos sexuais amadurecidos e com asas rudimentares, que poderão se desenvolver ou não, de acordo com a espécie. Elas podem se alimentar de uma grande quantidade e variedade de materiais orgânicos. As primeiras baratas habitaram nosso planeta há aproximadamente 400 milhões de anos. Algumas espécies apresentam as mesmas características de seus ancestrais, e durante esses milhões de anos de evolução, elas conseguiram uma grande quantidade de inimigos naturais: aranhas, anfíbios, répteis e vários outros animais que têm elas em seu cardápio.
Dentre os parasitoides que mais destroem as populações de baratas urbanas, existem aqueles que depositam seus ovos dentro da ooteca das baratas. E outros depositam seus ovos nas próprias baratas, como é o caso da vespa-joia, que injeta uma toxina paralisante no cérebro da barata. Desta forma, a barata irá se comportar como um verdadeiro zumbi, não molestando a larva do parasitoide. Entre as crenças populares, existem duas mais interessantes. A primeira é que a barata branca se alimenta do sangue de outras baratas. Na realidade, a barata branca é uma barata que acabou de fazer a sua muda, e muitas consomem o seu antigo exoesqueleto. A outra lenda é de que as baratas podem resistir a uma explosão nuclear. Nenhum animal pode resistir desabrigado a uma explosão atômica com as suas radiações ionizantes. Nem mesmo as baratas e suas zootecas, que são comprovadamente mais resistentes que um ser humano. Mas as baratas de esgoto têm ainda a seu favor o fato de habitarem as galerias subterrâneas dos esgotos. Desta forma, elas estariam protegidas, como se estivessem em um abrigo nuclear. O uso de inseticidas para o seu controle, apesar de oferecer resultados imediatos, pode causar problemas de saúde, além de poder desenvolver nas baratas resistência a esses produtos químicos, se eles não forem usados da forma correta. Das aproximadamente 5.000 espécies de baratas conhecidas pela ciência, menos de 1% já foram relatadas como pragas urbanas. E apenas uma espécie é tida como praga agrícola e, assim mesmo, de baixo impacto. A ciência tenta conhecer melhor as baratas, não só para fazer o seu controle no ambiente urbano, mas também para compreender melhor alguns de seus mecanismos básicos. Algumas espécies vivem em florestas tropicais com altíssima umidade e com grande proliferação de micro-organismos. Então, para se manterem vivas, elas têm compostos antimicrobianos muito eficazes. Alguns desses compostos já estão sendo estudados para serem usados como base para novos medicamentos. E o estudo da digestão da celulose pelas baratas está apontando novas soluções para a produção de biocombustíveis. E esses são apenas dois exemplos bioquímicos que indicam a necessidade de continuar estudando este animal tão eficiente. As baratas estão entre os organismos mais bem adaptados do planeta. Com a sua imensa variedade de cores e de formas, elas conseguem colonizar uma enorme variedade de ecossistemas. Como todos os organismos viventes, elas têm um papel fundamental na manutenção das condições da vida sobre a face da Terra, digerindo restos orgânicos que servirão de nutrientes para as plantas e servindo elas próprias como alimento para uma variedade enorme de outras espécies. Dentre esses organismos, podemos citar a feroz formiga correição, um inseto carnívoro que é capaz de eliminar uma multidão de baratas, desmembrando seus corpos que serão levados para a colônia. Um outro inimigo são os temíveis escorpiões. E já que estamos falando de veneno, por que não uma aranha que pode matar também um ser humano? Bem, isso talvez não seja o sonho de consumo de uma dona de casa. Já a pequena e inofensiva vespa Evânia
pode eliminar toda uma geração de baratas, injetando sua prole dentro do pacote de ovos de uma barata. Esta larva então irá consumir todos os ovos desse pacote e em pouco tempo irá se transformar num novo indivíduo adulto e sairá à procura de outros pacotes de ovos para continuar seu ciclo de vida.